Meu nome é Benedito Emílio Castigo, estudante de Filosofia e Ética. Portanto, hoje vou falar sobre a história de Moçambique. Dizer que falar de história, nós sabemos muito bem, é tratar sobre os assuntos que têm a ver com os acontecimentos no tempo e no espaço. O seu objeto do estudo é o próprio homem, porque estes acontecimentos são feitos pelo próprio homem. Portanto, hoje vamos falar sobre os períodos da história de Moçambique. No primeiro período, nós vamos encontrar o período das comunidades primitivas ou da comunidade primitiva, que inicia desde o século II, IV, e depois vamos falar do segundo período, em que inicia dos séculos IV a IX. Este século é denominado século dos Bantus, o período dos Bantus, desculpa. Depois vamos falar do terceiro período, que é o período de afro-asiático e europeu. E depois vamos falar do período de colonialismo e o período de pós-independência. Mas nós vamos falar do primeiro período e do segundo período. O primeiro período é esse que trata sobre a comunidade primitiva. Aqui, na comunidade primitiva, nós encontramos os primeiros habitantes de Moçambique, que são chamados de Khoisan. Primeiro foram os Khoi e depois se encontraram Khoisanes que se juntaram e tornaram-se um grupo que foi denominado por Khoisan. Estes eram nômadas e viviam através de caça e recolha dos frutos silvestres. E os trabalhos destes homens eram divididos em gênero e sexo. Enquanto que os homens se dedicavam à caça e à pesca, as mulheres se dedicavam muito na recolha dos frutos silvestres para o alimento doméstico e para a sobrevivência. E estes, quando viam que naquela localidade já não tinha mais comidas, mudavam assim sucessivamente. Mas aparece aquele que é o segundo período, que é o período dos Bantus, em que na África Austral chegaram um grupo de pessoas que eram chamados de Bantus. Por quê? Porque foram Bantus? Porque eles falavam línguas semelhantes ou aparentadas. Então, esses eram sedentários. Sedentários por quê? Porque eles eram organizados. Eles viviam através da agricultura, viviam através da pastorícia, tinham a arte de produzir os instrumentos e esses faziam comércio. Então, esses foram os mais desenvolvidos em relação aos Khoisanes. Eles já tinham começado a ideia de organização social, porque eles eram de uma sociedade organizada que se baseava na moral do que na política. Então, nós encontrávamos lá uma organização onde encontravam os primeiros chefes de linhagem e segundo encontrava o conselho de anciãos e por fim encontrávamos os homens livres, os estrangeiros e os escravos domésticos. Então, esta era a organização dos bandos. Então, da próxima eu vou trazer sobre o terceiro período da história de Moçambique. Portanto, eu vou trazer as ideias mais chaves, ou seja, estou a fazer esta introdução da história de Moçambique. Obrigado.